Na Colômbia, um policial sequestrado tenta escapar de um acampamento guerrilheiro das Farc. Começou a crescer o rumor de que havia um refém que tinha conseguido escapar da vigilância, fugir dos carrascos que o haviam sequestrado. Tudo está contra ele, mas ele está pronto para enfrentar as consequências. Se eu fico, morro. Se tento uma fuga, também vou morrer. Então terei a satisfação de morrer em liberdade. ¿Qué camarada? ¿Mañana? Oh, ya estoy que me voy a dormir. Meu nome é John Frank Pinchal Blanco. Tenho 24 anos e sou policial. Centinela, quero ir ao banho. Fiquei 8 anos e meio sequestrado pelo grupo terrorista das Farc. No dia em que decidi fugir, eles tinham avisado que se alguém tentasse fugir, eles iriam atirar. Entre os 2.000 sequestrados em poder das Farc, só um conseguiu escapar com vida de um acampamento guerrilheiro. Temos que encontrá-lo, hermano. Dale. Depois de escapar dos guardas que ficavam nas margens do rio, a maior dificuldade ainda viria, que era não saber nadar. E entrar no rio sem saber nadar, então tinha de tomar precauções. Precisava de alguma coisa que flutuasse. Levei um galão vazio, embrulhei na camisa e amarrei nas costas para que servisse de boia. Entrei sem saber nadar, mas com a convicção de que Deus iria me ajudar e confiando na minha boia improvisada. Pensei, se eu fico, morro. Se tento uma fuga, também vou morrer. Então terei a satisfação de ser morto em liberdade. John Frank Pinchal estava há poucos meses em Mitu, quando a Frente Oriental das Farc atacou essa cidade colombiana, perto da fronteira com o Brasil. Na ocasião do ataque, Pinchal tinha 24 anos e havia sido recém-promovido a subintendente. Sempre ouvíamos falar de ataques de grupos de 300 ou 500 guerrilheiros, nunca em número maior. Mas, no nosso caso, mal contávamos com 75 policiais e fomos atacados por uns 2.000 guerrilheiros. Não tínhamos comunicação por terra. O rio não é navegável e o único acesso é pelo ar. Então sabíamos que dificilmente iriam chegar reforços. As Farc são um grupo que não pensa. Eles simplesmente agem. Eles lutam por instinto. Um instinto violento.
A guerrilha então começou a lançar bombas, granadas de gás. Cada explosão destruía vidros, janelas, paredes, telhas. Explodia tudo e depois caía como uma chuva de granizo. Lá dentro, ouvíamos as execuções a tiros de companheiros que não podiam se mover por seus próprios meios. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, traiga la cama, vamos, vamos! Aí a guerrilha, vendo que estávamos sem munição, começou a jogar gasolina e a avisar que se os policiais não se entregassem, seriam queimados. No disparen. Ya no disparen, que no tenemos munición. ¡Palos! Pela primeira vez, as Farc tinham conseguido ocupar uma cidade importante na Colômbia. No ataque, 16 policiais morreram e 61 foram detidos. Entre eles estava John Frank Pinchao. Passaram-se mais de 24 horas desde que o subintendente da polícia colombiana, John Frank Pinchao, fugiu de um acampamento das Farc. Ele não sabe nadar, mas uma boia improvisada o ajuda a não afundar. La voy a andar por ese lado. Rápido, camarada, apriétale. Havia um problema porque naquela região existe uma planta que chamamos de unha de gato. E tem pequenos espinhos como unhas de gato. Era impossível sair por ali. Mas a correnteza era muito forte e me arrastava de novo para o meio do rio. E no desespero para me salvar, a mochila começou a pressionar a garganta. E ela inflamou e ficou mais difícil nadar. Eu tentei nadar para a margem, mas é difícil manter a calma. Você se agita e começa a se debater para tentar chegar à margem, mas não consegue. Aí eu vi nas margens um pouco de destroços e restos. Troncos, plantas, coisas assim. Então percebi que era minha oportunidade de chegar à margem, porque a correnteza empurrava para lá. Eu queria chegar a Miraflores, porque achei que tinha certa noção de onde me encontrava por causa de certos indícios dos lugares onde tinha passado. Achei que aquele rio era o Valpés e que descendo o rio eu chegaria ao município de Miraflores. Mas Pinchao está desorientado. O rio em que está não é o Valpés, e sim o Apapores. Quando há uma fuga,
são ativados imediatamente todos os organismos de segurança. A ordem que temos do secretariado é que qualquer sequestrado que fuja terá a pena máxima. Morte, tanto para quem estava cuidando dele como para o comandante. Então a atitude do comandante é muito agressiva. A ordem é: vão atrás dele e tragam-no, vivo ou morto. Nos centros urbanos, as milícias das Farc também são avisadas da fuga do policial. Teve uma hora que eu não sabia se era uma planta que parecia um homem ou um homem me procurando. Então, para me afastar dessa pessoa, eu saí de perto do rio. Vamos quitando los arneses. Vamos amarrando. Dale. Havia crianças uniformizadas e com fuzis que participaram da ação. Eram crianças que nós víamos sempre na cidade. E foi doloroso perceber que eles estavam fazendo um trabalho de inteligência. No dia da ação, pegaram os fuzis para nos atacar. Além de amarrarem nossas mãos, eles passaram cordas pelos braços e pescoço da gente. Assim, formam uma fila que chamam de camisa de força. Amarram o prisioneiro da frente no de trás na hora das marchas. De maneira que, se alguém forçar a corda, acaba estrangulando os outros companheiros. Vamos. ¿Cuál es la porquería? A primeira caminhada levou cerca de 2 meses. O trajeto foi feito a pé e também em canoas e lanchas. Não se pode perder tempo numa marcha. Se um homem se recusa a caminhar, ele apanha. Batem nele, o obrigam. Dizem que ele tem que andar ou será morto. Ele pode ser fuzilado e largado ali. Quando começamos a entrar em regiões de mata virgem, pensei que estavam nos levando para o coração da selva para nos matar. Eles simplesmente obedecem ordens. Então, por mais simpatia que possam ter pelos prisioneiros, no momento em que recebem ordem para matar fulano ou beltrano, não hesitarão em atirar. Dos 61 policiais sequestrados na tomada de Mitu, 6, incluindo Pinchal, são oficiais. A fuga do subintendente da polícia colombiana John Frank Pinchal entra no 3º dia. Os guerrilheiros continuam atrás dele, mas agora não estão sozinhos. Uma patrulha do grupo Jungla da Polícia Nacional também sai em busca do fugitivo. Tenemos que ir hasta los municipios de Pacoa y Puerto López. Segundo a inteligência, Começou a crescer o rumor de que havia um refém que tinha conseguido escapar da vigilância, ou melhor, dos verdadeiros carrascos que o haviam sequestrado.
A força militar, junto com a polícia, mapeou um perímetro contendo os pontos estratégicos pelos quais se acreditava que qualquer refém fugindo da guerrilha deveria passar. Eu precisava de uma bússola. Então tentei improvisar uma para me orientar. Você pode fazer uma bússola usando uma agulha imantada que você coloca num recipiente com água. Quando ela flutua, indica o norte magnético. Mas ela vinha enferrujado, então não estava mais imantada. Não é fácil fugir das Farc. Acontece que a guerrilha leva vantagem, porque a maioria dos guerrilheiros vem do campo. Eles conhecem todo tipo de planta e sabem diferenciar as pegadas de cada animal. Camarada, unas huellas no deben ser más de 2 horas. Eles conhecem o terreno como a palma da mão. A pessoa que tenta fugir é capturada ou morre. Guerrilheiros e policiais procuram Pinchao, que longe do rio está perdido na selva. O sol nasce no Oriente e se põe no Ocidente. E se você pode determinar Oriente e Ocidente, pode determinar Norte e Sul. Mas acontece que, antes do meio-dia, a sombra muda de direção. Rápidamente, sepárenme los cuadros de los otros. 3 anos depois do sequestro, Pinchao acreditou que iria ser libertado, como parte dos acordos de paz entre o presidente Andrés Pastrana e as Farc. Rápido, rápido, que está muy demorado. Así es para hoy, rápido. Bandos en un grupo, los demás en el otro. Rádiale, rádiale. Quando saímos, nossos soldados foram na frente e os oficiais depois. Rádiale, Pinchao, rádiale, rádiale, a ver. Dale. E começaram a nos levar selva dentro, na Mata Virgem. Naquele momento, pensei que iam nos matar. Fomos entrando cada vez mais na selva. E a surpresa foi quando chegamos a um acampamento onde estava outro grupo de sequestrados com oficiais e suboficiais. O presidente Pastrana consegue que as Farc libertem 54 dos 61 sequestrados na tomada de Mitu. Mas a guerrilha retém os oficiais para garantir seu poder de negociação no futuro. Camarada, estos también van para el otro paquete. Eles nos separaram em grupos. E eu percebi que o momento da minha libertação não tinha chegado. O comando Jungla da polícia chega à região onde se acredita que o refém possa procurar uma rota de fuga.
Ouvi um barulho de motor de gerador de eletricidade. Fiquei preocupado. Podia ser um laboratório para processamento de coca ou um acampamento guerrilheiro. Pinchal seguia pelo barulho do motor para reencontrar o rio. Camarada, camarada, por acá se fue, camarada. Depois de 8 anos de cativeiro, o subintendente da polícia colombiana John Frank Pinchal foge de um acampamento das Farc. Ele está há 5 dias tentando sobreviver na selva. A pessoa pode sobreviver na selva sem roupa, pode aguentar as picadas dos insetos, mas sem alimento é impossível. E a guerrilha nos dava um alimento que era uma farinha. Então, bom, eu guardei uma porção suficiente. A farinha que eu levei estava molhada. Nos primeiros dias me alimentei com ela, molhada mesmo, para não desperdiçar. Tomávamos água com corante. Pegavam a água do rio, de uma torneira, onde houvesse, jogavam corante e açúcar, mexiam e serviam assim. A desnutrição crônica é um processo que ocorre principalmente pelo desequilíbrio dos tipos de alimentos. Isso favorece o aparecimento de gastrite, diarreias crônicas e outras doenças. Houve uma epidemia de diarreia e pedimos permissão para sair. Venga, déjenos salir que necesitamos usar el baño. No, el comandante no autorizó nada. Pero hermano, estamos enfermos. La cruz, yo tengo esto. No, cursito, yo. Então, todos presos no mesmo lugar, tivemos que fazer as necessidades ali. Eu tive malária 7 vezes. Parece que arrancam seu cérebro e injetam ar lá dentro, e o ar fica saindo do crânio. Tenho uma febre alta e vômitos constantes. E outra das doenças que nos atacavam constantemente era a leishmaniose. São pequenos insetos que picam a pele e ela parece que apodrece. Isso, com o passar do tempo, pode causar sequelas e danos permanentes aos órgãos. Por causa da umidade, fiquei cheio de fungos. No meio dos dedos dos pés, a pele estourava e aquilo doía.
Quando cheguei ao rio, por acaso escutei um motor. E tentei descobrir do que se tratava. Eso ya no, viejo. Después de 5 no hay más. Toca darle 5. E foi curioso porque eu os ouvi falar em 5 dias. Então, tirei minhas próprias conclusões. Se em 5 dias não há resultado, o comandante dá uma ordem à guerrilha. Ele manda que a gente volte. Depois de 5 dias não se procura mais na selva, mas se continua de olho nas áreas urbanas, nas cidades. Bin Chao e os oficiais sequestrados na tomada de Mitu estão há 4 anos em poder das Farc. Durante outra marcha nas selvas colombianas, a guerrilha divide o grupo. Ali o sequestro era um modus vivendi. Era uma forma de viver na qual sua única preocupação era conservar-se vivo. Aquí hace lo que nosotros digamos. Eles nos separaram em pequenos grupos, em grupos de 10 pessoas, entre as quais havia 2 políticos, que eram a Ingrid e o Luiz Eládio Pérez. Ingrid Betancourt e eu fomos reunidos a um grupo de 8 entre militares e policiais. E lá estava o senhor John Frank Pinchao. Era uma pessoa muito inquieta. Todos os dias perguntava alguma coisa. Perguntava da política, do futuro do país. Enfim, até sobre boas maneiras. Depois a Ingrid se ofereceu para dar aulas de francês. E os alunos eram Pinchao e eu. A Ingrid foi uma pessoa muito importante na minha vida, que me convidou a sonhar, a olhar mais à frente, a pensar grande. E não me ensinou apenas com palavras, mas com ações. Ela me contou como tinha protagonizado 4 fugas. Aquilo me marcou muito, porque foi como uma chicotada, como um toque de despertar para mim. Soube do nascimento de meu filho através de cartas. Foi muito doloroso porque um dos meus sonhos era que, quando eu trouxesse um filho ao mundo, fosse em boas condições. E ele acabou nascendo nas piores condições. A convivência com Ingrid e Luiz Eládio e a notícia de que é pai fazem Pinchao pensar pela primeira vez na possibilidade de fugir. Você quer sair dali, mas querer é uma coisa e conseguir é mais difícil. Porque você precisa reunir os elementos necessários para sobreviver e também esperar o momento exato para sair. Eu levantava, começava a andar e, bom, eu mal podia caminhar. Quando não havia como andar, eu ia pelo rio. No fim da tarde, eu colhia galhos e arrancava as folhas e fazia uma cama para poder dormir.
Comando Jungla da Polícia Nacional recebe ordens de abandonar a busca pelo policial fugitivo. ¿Y alguna situación, por favor, informe? No, este hombre lo tragó la selva. Depois de permanecer em cativeiro por 8 anos, o subintendente da polícia colombiana, John Frank Pinchao, toma a decisão de fugir. Mas depois de 2 semanas na selva sem alimento e com muitos problemas físicos, ele está seriamente debilitado. Escapar de uma perseguição ou fugir em regiões inóspitas, em regiões, digamos, adversas, levou Pinchao a um estado de grande deterioração muscular e a um grande estado de deterioração nutricional. Com o fracasso do processo de paz, Álvaro Uribe é eleito presidente da Colômbia e imediatamente lança a maior ofensiva militar dos últimos 40 anos contra as Farc. Havia helicópteros sobrevoando e chegaram tão perto que a guerrilha achou que era uma operação para o nosso resgate. E eles nos cercaram e apontaram os fuzis. Eu senti esperança de ser resgatado, mas também tive a certeza de que ia ser assassinado. A guerrilha começou a se deslocar constantemente. Nunca ficávamos muito tempo em cada acampamento. E as condições ficaram um pouco mais difíceis. O alimento ficou escasso. E também o sabão, as roupas. Tudo foi reduzido. E as marchas se tornaram mais longas e mais duras. Vámonos, parece. Depois de tantos anos, chega um momento em que a convivência fica tensa. Cria-se amores, mas também ódios. Com Pinchao, desde o começo, houve muita empatia. Mas isso gerou uma animosidade no resto dos militares e policiais. E essa animosidade foi crescendo com os dias. E houve confrontos e brigas que eram produto dessa familiaridade que existia pelo fato dele ser nosso amigo. Bienvenidos todos nuestros oyentes en las selvas de Colombia. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Bienvenidos todos ustedes a las voces del secuestro. El siguiente mensaje es para John Frank Pinchao. Jenny, adelante con su mensaje. Buenos días, hermanito. Nos encontramos a pocas horas de despedir este año. Uno más sin tu presencia, uno más en cautiverio. Mi hermanito, hoy como es costumbre, nos reuniremos en casa de Clara. Te extrañaremos un montón, así como cada uno de los días que pasan. Minha irmã caçula, Jenny, foi muito importante durante o cativeiro, porque era quem me animava, quem me dava força de aguentar tudo aquilo. Ela esteve comigo constantemente. Não falhou nenhum domingo no envio das mensagens. Mi hermanito, recibe saludos de todos los que creemos en ti.
Uma noite eu estava tentando pegar no sono quando escutei o rugido característico de uma onça. Precisava achar uma árvore para subir, e quando o rugido se aproximou, foi o que eu fiz. E de cima da árvore escutei o animal pegando sua presa, agitando-se entre as árvores, até a hora que a vítima morreu. Durante a madrugada, despertei no meio de um aguaceiro. Meu corpo estava gelado e, para evitar um ataque de hipotermia, comecei a pular, fazer flexões, correr no lugar, tudo para manter o calor do corpo. Eles vieram com correntes e colocaram em nós. Mas quando se está sob a mira de um fuzil, não há muito o que se possa fazer. O peso do cadeado, fazendo pressão na garganta, causava pesadelos. Meus companheiros estavam à beira do desespero. Por volta da 1 ou 2 da manhã, escutamos uns gritos pavorosos. Era Pinchao, desesperado, gritando como se alguém o estivesse matando. Para arrebentar a corrente, eu tive uma ideia doida. Eu amarrei em 2 paus e fiquei girando de um lado para o outro. E deu certo. Eu vi um helicóptero que estava sobrevoando e aquilo me encheu de alegria, porque pensei que se o helicóptero estava lá, era porque a força pública estava também. Depois de sobreviver à ação guerrilheira de Mitua em 1998, ficar sequestrado durante 8 anos pelas Farc e empreender uma fuga quase impossível nas selvas da Colômbia, o subintendente da polícia colombiana John Frank Pinchao acredita estar perto da liberdade. Eu vi ao longe um helicóptero sobrevoando a área e fiquei muito feliz. Então, fui tentando chamar a atenção dele. Quando demos a ordem de evacuar o grupo, de fazer um resgate aéreo do grupo de buscas, houve uma grande tempestade que evitou que os helicópteros pudessem fazer o resgate horas antes. Quando o grupo de policiais chegou,
Eles se disseram surpresos porque todos achavam que eu tinha morrido. Tanto a guerrilha quanto a força pública achavam que eu estava morto. Naquele dia recebi uma notícia do capitão responsável pela equipe Jungla dizendo: estou com Pinchao. Nós o encontramos e vamos levá-lo de volta a Bogotá. Mira como destruyeron todo, güey. Nos defendimos desde ahí, güey. Pero dígame, Santo, dígame. Tranquilo, desahóguese, hombre, que por eso es que estamos acá. Estar ao lado dos meus pais foi como um descanso. Porque eu sentia que o sofrimento deles havia acabado. Depois de tantos anos, 8 anos e meio. Porque muitas vezes sofre mais quem está fora do que aquele que foi sequestrado. Vivi a experiência de ser pai, a alegria de conhecer esse filho que eu só conhecia por fotos e vídeos. Eu não havia tido a oportunidade de abraçá-lo, de senti-lo fisicamente. Foi como uma reconciliação com o tempo. Pinchao, Pinchao, Pinchao. E a guerrilha pau, pau, pau. Atiravam para nos calar, porque foi uma emoção de todos no acampamento, quando escutamos no rádio a notícia que ele tinha sobrevivido. Foi um dia muito especial. Muito antes de acabar de recuperar-se, Pinchao reassumiu seu posto de subintendente da Polícia Nacional da Colômbia. Uma de suas primeiras tarefas foi colaborar na elaboração do que ficaria conhecido em todo o mundo como Operação Jaque, ou Cheque Mate. O depoimento de Pinchao veio confirmar o modus operandi da guerrilha. O que impressionou muito foi ver o intendente Frank Pinchao falando e descrevendo em termos psicológicos a mentalidade, a lógica, a maneira de agir dos guerrilheiros. Isso levou ao resultado mais importante em toda a história da luta contra a guerrilha na Colômbia. ¡Que viva la libertad! Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.